Eu escolhi esse tema, né, para discutir hoje, de prescrição de AS, e eu trouxe um caso para apresentar aí e levantar a discussão, tá bom? Bom, o paciente é o VVS, masculino, de 45 anos, ele é natural de Marília. Eu copiei e colei o corpo do e-mail que foi enviado para nós, tá? Um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico. Ele estava em acompanhamento do cardiologista particular e devido a quadro de angina recorrente, palpitações e crises hipertensivas, aí o cardiologista pediu um teste de esforço, né? Na verdade foi um ecoestresse que ele fez, um Holter mapa, e ele enviou os laudos para nós aqui para a gente avaliar. E aí ele voltou com os exames, né, e o cardiologista ele indicou fazer cateterismo, e ele veio com essa prescrição de cateterismo aqui para nós, devido ao teste de esforço positivo para isquemia. Ele enviou os laudos e pediu avaliação, né? Então a nossa conduta no matriciamento, no e-mail do matriciamento, foi classificar esse caso como amarelo, como prioritário, e orientar agendamento via vaga-sol, né? Então, o paciente veio em consulta em menos de 30 dias aqui para nós, tá bom? Esses são os exames que ele enviou para nós, o eletrocardiograma, né? Então, já mostra aí sobrecarga de câmeras esquerdas, né? E aí eu coloquei aqui só para lembrar, né, os critérios de sobrecarga, né? Então, para sobrecarga lateral esquerda, uma onda P com duração acima de 3 quadradinhos, né, acima de 120 milissegundos. Quando ela tem aquele padrão bifásico com um entalhe, né, que separa as fases atrial direita e esquerda a 40 milissegundos, né, um quadradinho de distância entre essas duas fases, então também é critério para sobrecarga. E o componente negativo da onda P maior que 1 milímetro quadrado, né, um quadradinho de amplitude e um quadradinho de duração, acima disso, né, já é critério também de sobrecarga atrial esquerda, né? Então a gente vê aqui uma fase negativa aqui, né? É difícil de ver, mas fica bem claro, né? Uma fase negativa aí com uma duração bem maior, aí, talvez pegando até 3 quadradinhos de amplitude de duração, né, da onda P em V1. Ele não tem um padrão bifásico. Tem aqui, desculpa. Eu tinha visto aqui um padrão bifásico aqui em D1, a gente vê, né, um entalhezinho. E na sobrecarga ventricular esquerda, o critério que ele tem é esse daqui de R de AVL com S de V3, acima de 28 milímetros. Mas aqui, notar que ele está em N sobre 2, né? Então, talvez ele não apareça nos outros critérios, porque ele está aqui numa calibragem de N sobre 2, né? Então, ainda assim, com a calibragem de N sobre 2, ele faz o critério de sobrecarga com a soma de R de AVLS de V3, tá bom? Acima de 28 milímetros. Desculpa, passou aqui. E aqui é um Holter, né? Então, uma monitorização de 24 horas, né? A gente vê que é um paciente que está em ritmo sinusal, né? Uma frequência mínima de 58, média de 97, máxima de 172, né? E aqui ele mostra o horário que essa frequência foi registrada, o intervalo PR normal, né? QRS também normal, e uma atividade ectópica supraventricular, né, isolada, com 170 extrasístoles supraventriculares, né, e em salva de 2, né, então 2 batimentos ectópicos supraventriculares, né, alguns episódios aí, mas assim, nada que chama a atenção com relação a esse achado. O que chama a atenção é uma atividade ectópica ventricular isolada, muito frequente, né? Então, assim, aqui ele não dá a porcentagem, né? Então, alguns exames, eles te dão quantos por cento dos batimentos foi em arritmia ventricular, né? Enquanto corresponde à arritmia ventricular, a duração. Mas é um valor, uma quantidade considerável aí a gente pensar, e principalmente esses episódios, esses 16 episódios de taquicardia ventricular não sustentada, né? Que varia de 3 a 4 complexos consecutivos, chegando aí a maior, uma frequência de 174 batimentos. Então, lembrar que a taquicardia ventricular,
ele me sugere que tem aí alguma doença miocárdica subjacente e a gente pensa sempre em isquemia para esses pacientes, tá? Que aí a isquemia, ela altera aí os pós-potenciais e aumenta o risco de fazer arritmia ventricular, tá? E aí, quanto mais prolongada, né, a isquemia, esse estímulo aí de isquemia para o miocárdio, maior a chance aí de desenvolver arritmias ventriculares e dessa arritmia ventricular virar uma taquicardia ventricular sustentada e evoluir para uma parada, tá? Então, esse aqui que nos alerta esse ponto, tá? E aí não teve pausas, né? Mas realmente esse achado de taquicardia ventricular já nos deixa aí bem preocupados. Aqui um mapa, né? Então o mapa esse laudo é um pouco mais descritivo, então tem que ir lendo aqui, né? A descrição, né? As médias, né? Em geral, eles mandam aí a média do dia, a média em 24 horas, a média diurna e a média noturna, né? Então ele está aqui nesse texto, né? E ele está inclusive com os valores de referência, né? Então para vocês saberem. Com relação aí aos níveis de pressão recomendado, que reduzem o risco, né? Então, esse paciente, ele tem indicadores aí de hipertensão, né? Então, a pressão arterial mal controlada, ele chegou ao nível de pressão de 193 de sistólica e de 124 de diastólica, né? E as médias, né, de pressão sempre acima aí do preconizado aí para um controle aí adequado da pressão. E ele usava aí carvedilol, Brasart, somalgina e simvastatina, mas ainda mantinha um LDL de 215. Eu não sei exatamente a cronologia, se ele já veio tomando estatina, mas ainda pensando que ele seja um exame pré-tratamento, ainda assim a simvastatina aí para esse paciente, pensando aí numa redução no paciente de alto risco, aí que está evoluindo com angina e com achados aí sugestivos de isquemia, vai ser insuficiente. Ele deveria usar aí pelo menos aí uma atorvastatina, né? Uma estatina aí mais potente. E aqui é o ecoestresse, né? O exame de estresse. Aqui ele mostra, né, que foi um exame realizado em bicicleta ergométrica, né? Então, para a gente conseguir capturar a imagem do miocárdio, né, em movimento, a gente consegue só fazer o esforço com bicicleta, tá? Então, ele fez o esforço, foi um esforço eficaz, né? Então, ele atingiu a frequência cardíaca submáxima, que foi calculada para a idade dele, chegou a 150 batimentos, e esse esforço desencadeou alteração segmentar da contratividade, né? Então, ele evoluiu com hipocinesia apical septal, apical inferior, lateral, anterior e o ápice, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, só para ilustrar o bullseye, né? Esse bullseye é como se a gente estivesse vendo o ventrículo aí de baixo para cima, né? Então, aqui essa bolinha aqui mais central é a porção apical, né? Aqui, que é essa pontinha aqui do coração. Essa porção aqui do meio, o círculo do meio, é a porção média, né, do ventrículo esquerdo, que é essa parte aqui mais do meio, né? Como se a gente estivesse cortando ele em rosquinhas, né? Então, fatia aqui na porção média, e aqui a porção basal, né? Esse círculo de fora, essa porção basal aqui do ventrículo esquerdo, tá? Então, toda a ponta do ventrículo esquerdo, ele evolui com alteração segmentar, né? Sugerindo aí, talvez, uma lesão aí moderada na descendente anterior. Então, é um território aí correspondente a uma descendente anterior longa, né? Que contorna aqui a ponta do coração, em geral é assim, né? Às vezes tem algumas, a gente vai fazer a coronariografia, às vezes tem uma direita dominante, né? Mas em geral é uma descendente anterior aí mais longa que contorna a ponta do coração, e aí a gente enxerga aí talvez uma plaquinha, né? Uma placa aí moderada, né? Que no esforço ela gera isquemia. Né? Então, sugestiva e compatível também com o quadro clínico do paciente, que está evoluindo com angina nos esforços, palpitação, dispneia, né? Então, um exame que documenta aí a suspeita de doença coronariana. E aí, esse é o encaminhamento, né? Solicito com urgência o cateterismo, né? E o quadro clínico dele de angina recorrente, um ecoestresse positivo para isquemia,
um paciente com fatores de risco para doença arterial coronariana, hipertenso, diabético e dislipidemia. E aí o que eu trouxe aqui para a gente discutir, na verdade, é a questão da aspirina, né? Que a gente viu que o paciente ele está usando somalgin-cardio, né? Na prescrição dele. Então, ele é um paciente, a princípio, em prevenção primária, né? Mas a gente está vendo aí todos os preditores de alto risco cardiovascular para esse paciente. Então, se a gente for ver, né? Esse é um cenário um pouco diferente do que a gente vai discutir aqui agora. Apesar dele ser uma prevenção primária, ele já está mostrando, aí, já está dando evidências aí de ser um paciente de alto risco cardiovascular. E a revisão que eu trouxe aqui para a gente discutir, né, e ponderar também a prescrição de AS, de aspirina para os pacientes, os pacientes em prevenção primária, a princípio, assintomáticos, tá? Não tem instabilidade do quadro, é um paciente ambulatorial, né, que está vindo aí para a gente fazer a avaliação do risco cardiovascular dele e a gente ponderar se vale a pena ou não o uso contínuo de aspirina. Tá? Essa revisão foi publicada em 2019, tá? Então, assim, relativamente recente, que vai ajudar a gente, na verdade, a ponderar, né? Posso adiantar, por enquanto, que não tem uma resposta certa, definitiva ainda para esse cenário, né? E que a decisão de prescrição para esse paciente de prevenção primária é caso a caso. Então, ele avaliou 13 estudos, com 164.225 participantes, sem doença cardiovascular estabelecida. Ele incluiu apenas os estudos que tinham mais de 1.000 participantes nele, né? Então, estudos um pouco maiores, né? Que possam aí ter informações mais robustas para nós. Apesar de ser, assim, um estudo observacional, né? O número de pacientes nos dá umas informações um pouco mais confiáveis, né? Com relação à associação aí do AS, do uso de AS, com a ocorrência de eventos cardiovasculares e sangramento, né? Eu não coloquei aqui, mas a média de acompanhamento é em torno de 4, 5 anos, né, desses pacientes, a observação dos eventos de eventos cardiovasculares e de sangramentos. A mediana de idade de 62 anos, 47% eram homens e 19% diabéticos. A média de risco cardiovascular em 10 anos, calculada, era de 9,2%. Então, eram todos aí entre baixo risco e risco intermediário aí na média. Tá? O que ele considerou, né? Eventos cardiovasculares, a morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal, que a gente fala dos desfechos duros, né? Então, no final das contas, né, em toda essa população, houve uma redução absoluta de risco de 0,38, um hazard ratio aí de 0,89, né, e uma redução absoluta de 0,38, com NNT de 265. Então, você precisa tratar 265 pacientes para ter um paciente com benefício do AS. E com relação ao aumento de riscos, né, de sangramento, foi o hazard ratio de 1,43, um aumento absoluto de risco de 0,47 e uma NNT de 210 pacientes, tá? Então, a conclusão aí dessa meta-análise, né, é que o AS reduz eventos cardiovasculares, mas aumenta o risco de sangramento, né? E ainda é discutível a prescrição desses pacientes na prevenção primária. Os gráficos, né, para a gente avaliar um pouquinho mais de perto, né? Então, a gente vê, esse daqui são todos os pacientes, tá? Aqui a gente vê o benefício no desfecho cardiovascular composto, né? Que são aquele lá, morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal, né? De um hazard ratio de 0,89, né? Mostrando o benefício em favor da aspirina, né? Quando a gente vai olhar para morte por todas as causas, morte cardiovascular, a gente já vê que ele chega aí perto de 1, que é o perto de não ter diferença, né? O uso de aspirina para esses desfechos, né? Para infarto do miocárdio também existe uma tendência de favorecer o uso da aspirina para proteção para o infarto de miocárdio,
mas também aí bem em cima da linha, né? Bem próximo de 1. E AVC isquêmico aí também favorece o uso de aspirina na prevenção. Mas, em contrapartida, né, a gente vê sempre um risco de sangramento aqui aparecendo aí, de forma significativa. Né? Aqui não tem dúvida que o uso de AS aumenta o sangramento, né? Isso que a gente consegue enxergar com certeza. Mas o benefício do uso da aspirina, às vezes, ele deixa um pouco duvidoso, né? Então, assim, não está claro o benefício da aspirina nessa população, né? Mas está claro o risco de sangramento. Quando a gente vai avaliar os subgrupos, né? Então, aqui ele separou os participantes com baixo risco cardiovascular, né? Ainda assim, né, existe uma tendência a favorecer o uso de aspirina para o desfecho cardiovascular composto, né? Então, a gente vê aí, morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, favorece o uso de aspirina. Mas para todos os outros desfechos, nessa população de baixo risco, isso é uma análise de subgrupo, mas aí, considerando aí todas, né, as dificuldades dessas análises, os vieses, então, mas, assim, essa análise nos mostrou que também o uso da aspirina, o benefício dela na prevenção cardiovascular, ele não é claro para nós, né? Existe uma tendência aí a favorecer a proteção aí de eventos cardiovasculares, de morte, né, de desfechos combinados, mas fica muito claro o risco de sangramento, é isso que mostra aqui para nós, né? O risco de sangramento é claro, né, nessa população de baixo risco, e na de alto risco também, né? Então, aqui, aí já não aparece aquele benefício aí marginal do desfecho composto, cardiovascular composto, né? Então, todos aqui esbarram aí na linha aí do neutro, né? De não ter benefício aí o uso de aspirina, né? Mas aqui, persiste aqui a questão de estar estabelecido o risco de sangramento, né? Aqui, às vezes, o que acontece? A gente tem uma dificuldade no report, né? Na descrição de alguns tipos de sangramento. Então, às vezes, quando a gente pega essa análise do subgrupo, a gente fica com esses dados aí meio estranhos, né? Por que até aqui apareceu sempre o aumento do risco de sangramento? Então, esse daqui é porque alguns estudos, eles não reportaram muito bem os eventos de sangramento, né? Então, acaba ficando aí com essa distribuição aí diferente, mas até então a gente está vendo aí sempre acontecendo o aumento do risco de sangramento. E aqui, com os participantes com diabetes, o benefício a gente já não enxerga mais, né? Então, está tendo aqui uma tendência ao neutro, né? A não ter diferença o uso de aspirina para proteção para esses eventos, né? Mas sempre aumentando o risco de sangramento, sempre favorecendo o risco de sangramento. E aqui eles fez uma análise aí exploratória aí também, de diagnóstico de câncer, né? Porque o uso de aspirina, mais ou menos, ele adianta você fazer o diagnóstico de câncer de trato gastrointestinal. Né? Então, o paciente tem um câncer lá que está quietinho, não está tendo manifestação clínica ainda, só que o uso de aspirina, ele precipita um sangramento do trato gastrointestinal que te faz pesquisar câncer, e aí você tem um achado, um diagnóstico, entre aspas, mais precoce, né? E aí acaba você, não é que você causa mais câncer, mas você consegue identificar mais frequentemente nessa população, né, por esse efeito aí de aumentar o sangramento e de fazer procurar, né? Mas que também, na verdade, não interferiu nem você achar o câncer e nem na mortalidade por câncer, né? Pensando aí no diagnóstico mais precoce, né, de câncer, ele também não teve impacto na mortalidade por câncer, tá? E em todas as populações, né? Tanto aí em todos os participantes, baixo risco, alto risco, e nos pacientes diabéticos. Foi feita essa análise também de subgrupo. Tá? E aí, para a gente finalizar com tudo isso, né, eu trouxe a recomendação que tem no protocolo, né, de cuidado do paciente com condições crônicas não transmissíveis. Esse protocolo já está disponível na biblioteca virtual
atual, lá na área da saúde, no site da prefeitura, tá? É só acessar lá, ele tá desse jeitinho aqui lá. E aí você tem vários fluxogramas, né, que te ajudam aí a ponderar o uso de AS, né? E aí, apesar daquela revisão ela ter sido publicada depois desse protocolo, na verdade nada mudou, tá? Já é uma coisa que a gente já vinha, já sabia, né? Que existe aí esse risco aumentado de sangramento e que, na verdade, a prescrição de AS ela é individualizada. E mesmo quando você fala em alto risco cardiovascular, né? Então, você vai calcular o risco cardiovascular, vai ver que ele é acima de 20%, mas se você vê que é um paciente de muito alto risco, né, de sangramento, né, ou que tem uma úlcera gástrica, algo que impeça o uso de AS, né, então você vai decidir junto com o paciente, né, o risco-benefício aí do uso, né, da estatina. Então, se você, por exemplo, não é de alto risco, é um risco moderado, também você pode usar algumas ferramentas que vão te apontar aí se é um paciente de mais alto risco ou não, né? No caso, a gente discutiu nos exames, nas últimas reuniões, o teste de esforço, né? Uma forma aí de pesquisar a isquemia no paciente, avaliar se ele é um paciente de mais risco aí de eventos cardiovasculares. O próprio eletrocardiograma, às vezes, nos dá algumas pistas, né? Se o paciente é um hipertenso com lesão de órgão-alvo, também é uma coisa aí para a gente ponderar, mesmo não sendo sintomático, tá? Então, coisas aí que a gente pode pensar, né? Se ele é um risco, não é um risco moderado, ele é um baixo risco, então, aí a gente já não prescreveu AS, né? Então, a gente vai pensar em outras formas de reduzir o risco dele, o próprio controle da pressão, não fumar, atividade física, né, controle do peso, são medidas que não têm o risco do sangramento e vão ter o benefício de proteção cardiovascular. Tá? E aí aqui, você vê, se o paciente não é um risco intermediário, né? Então, tem uma condição crônica, né? Você vai pensar em mudança de estilo de vida, né? Mas se ele é um risco moderado, aí você vai para investigação complementar. Tá? Esse daqui é um fluxograma básico aí para a gente ponderar aí o do AS e até a investigação complementar. Tá? Também tem esse quadro síntese, tá, que entra aí para as medidas que são aplicáveis para pacientes com condições crônicas, hipertensão ou diabetes, sem complicações ou alterações leves e sem sintomas, na prevenção primária. Tá? Então, aqui, se o paciente tem um risco cardiovascular em 10 anos menor que 20%, não indicar e considerar desprescrição de estatina e AS. Né? Então, existe também essa questão de supermedicar, né, o paciente, enfim, né, pacientes que usam há muito tempo o AS, e às vezes com o avançar da idade, né, vai ficando aí mais frágil, vai aumentando o risco de sangramento, às vezes é o caso de suspender mesmo. Né, são pacientes que aí a gente está vendo que não vai ter benefício e a gente está aumentando o risco dele de sangramento, ponderar suspender o AS também, tá? O paciente, às vezes, já tem uma plaquetopenia, a gente já vê ele cheio de hematomas, né? E aí ele não teve evento cardiovascular, tem uma anemia leve já, então, coisas aí para vocês ponderarem, suspender o AS. Aqui, se o risco cardiovascular em 10 anos é maior que 20%, compartilhar a compreensão sobre o número necessário para tratar e o número necessário para causar dano, né, com o uso de estatinas e AS. E compartilhar a decisão sobre a prescrição ou desprescrição dessas drogas, né. Então, no final, eu não coloquei aqui, mas no protocolo, ele tem um pictograma, né, que ele mostra o benefício e o risco aí do uso de AS de estatina, tá? Aqui, considere postergar a decisão compartilhada sobre a terapia com estatina se a pessoa está motivada a implementar as condutas com potencial de reduzir o risco cardiovascular para menos de 20%. Então, às vezes, vale a pena não prescrever a estatina ou a AS e incentivar a pessoa, olha, vamos mudar estilo de vida, né, e rever daqui a 3 meses, como é que ficou, e
pode ser um incentivo para a pessoa aí não usar a medicação e investir na mudança de estilo de vida. E se a decisão compartilhada for de iniciar a estatina, com a pessoa até 69 anos, prescrever simvastatina se bem tolerado, reduzir até se necessário, né? Então, assim, a prescrição de estatina, na verdade, a gente pode discutir em outro momento, né? Que ele entra mais ou menos aí nessa decisão compartilhada também para as pessoas de prevenção primária, lembrando que é para pessoas em prevenção primária, tá bom? Aqui, com relação ao AS, se a decisão compartilhada for de utilização de AS nas pessoas entre 50 e 59 anos, prescreverá 100 miligramas, ou, preferencialmente, aquela apresentação de 75 ou 81 miligramas, se estiver disponível, uma vez por dia, principalmente nas refeições, né? Então, a questão da dose do AS é bem claro, quanto maior a dose, maior o risco de sangramento. Mas eles fizeram uma subanálise também naquela revisão, naquela meta-análise, com os pacientes que usaram só 100 miligramas, e o mesmo cenário foi visto. Nesses estudos, os pacientes usaram até 500 miligramas por dia, né? E mesmo tirando esses pacientes que usaram uma dose superior a 100 miligramas, esse cenário de aumento de sangramento e o benefício aí duvidoso continua, tá? Acho que é isso aqui a princípio, tá? Então, da decisão compartilhada, né, a gente falou aí rapidamente, a gente pode ponderar o uso de AS para pacientes com risco cardiovascular em 10 anos aí superior a 20%, pacientes aí com baixo risco de sangramento, pensando que vai ser um uso aí contínuo, né, para ele ter o benefício aí da proteção, né, e evitar para pacientes muito idosos, né? E aí, da mesma forma, para mulheres, né? As mulheres com risco cardiovascular alto e sem risco aumentado de sangramentos. Aqui, por outro lado, né, tem uma recomendação para a gente rever a prescrição dos pacientes idosos, né? Então, mesmo aqueles idosos que aí há 10, 20 anos usam AS, conforme eles vão ficando envelhecendo, ficando mais frágeis, vão envelhecendo, vai caindo clearance, né, de creatinina, então ponderar e até suspender a aspirina, se realmente a gente não vê que ele vai ter um benefício, pacientes em prevenção primária, né? Então, se for usar com um protetor gástrico, né? A ranitidina a gente não encontra mais, né? Então seria aí omeprazol, pantoprazol aí associado à aspirina ou varfarina, né? Até então são dois medicamentos aí que aumentam o risco de sangramento, né? Então o protetor gástrico aí seria uma boa medida para eles. Evitar, né? Para quem já precisa tomar de alguma forma, né? Evitar doses acima de 100, né? Na verdade, a dose recomendada é de 100 miligramas, né? E pacientes que não têm história, né, de eventos prévios, né, talvez aí não usar mesmo, suspender, né, se tiver, ou se a prescrição foi motivada por um quadro que não ficou muito claro de ser um AVC, né, também, e pacientes que usam outras medicações que aumentam o risco de sangramento, também ponderar aí, suspender ou decidir por um dos remédios só, né, tipo, se usa a varfarina, tirar o AS, clopidogrel, né, outras medicações que aumentam o risco de sangramento e para reduzir o risco de efeitos colaterais aí da nossa terapêutica. Por outro lado, né, eles colocam uma opção, né, para pacientes que não podem anticoagular, né, o uso da aspirina, só reforçando aí que, na verdade, a proteção para eventos cardiovasculares maior é com a anticoagulação, mais ou menos, né, o benefício da anticoagulação de proteção é de 60% e da aspirina é 20%, né, então pensar que a aspirina talvez seja melhor do que o combinado, mas o risco de sangramento da aspirina e da varfarina é semelhante. Tá? Então, não é porque vai sangrar menos, vai sangrar também com aspirina.
E paciente com aspirina ou clopidogrel, né, usar, né, mas naqueles casos com eventos, né, associado a evento, a dupla antiagregação, para paciente que é um infarto, com ou sem angioplastia, nos 12 meses seguintes ao evento. Mas fora desse contexto, não está indicada a antiagregação dupla, tá? Com relação a essa também tem a questão da aspirina para diabéticos, que é uma outra discussão, e que, na verdade, essa meta-análise não deixou claro o benefício para os diabéticos, tá? O uso da aspirina. Então, resumindo, prescrever sempre na prevenção primária, o AS. Então, paciente que já teve infarto, angina, revascularização cirúrgica ou percutânea, né? Com angioplastia, sempre AS. Aí tem o AVC prévio também. Né, isso depois de passar por avaliação no neurologista, né, tem aquela questão aí do tempo depois do AS, depois do AVC, que você vai introduzir aí ou anticoagulação, ou antiagregação, tá? Então tem que explicar essa prescrição, que depende do tamanho do AVC. Pacientes de alto risco cardiovascular, né, então, para prevenção primária, então sempre ponderar o alto risco cardiovascular com o risco de sangramento. Pacientes com suspeita de doença arterial coronariana, então o paciente começou com um quadro anginoso, né, que tem alteração no elétrico, fez um teste de esforço aí positivo para isquemia, ou para paciente que a gente já tem uma doença aterosclerótica documentada por teste não invasivo, por exemplo, ou até que foi para cateterismo, não fez angioplastia, mas tem placa ateromatosa e não obstrutiva, também é uma indicação de uso de AS. E outras situações de risco intermediário em pacientes assintomáticos, a prescrição é discutível, tá bom? Acho que era isso. Queria abrir para discussões, tá bom? É o seguinte, Sheila, eu fiquei com uma dúvida nesse último protocolo, quando ele faz assim, risco maior que 20%. Uhum. Qual é a ferramenta de avaliação de risco que eles colocam? Porque hoje confunde um pouco a gente quando a gente vai ler, né? As várias sociedades, onde cada um tem uma avaliação de risco cardiovascular e valores diferentes, né? Então, assim, eu queria saber, basicamente, qual é a ferramenta de avaliação de risco que a gente deve usar na unidade básica? Porque basicamente foi uma escolha, tá? E por quê? Esse score de Framingham, ele permite que você faça o score de risco sem depender de ferramenta eletrônica, tá? Então, ele coloca aqui a idade, né? Então, você pode pegar esse chart aqui, essa folha, né? Imprimir. Tudo bem? E aí, você consegue ir procurando a pontuação, né? E aí, no final, você soma os pontinhos e vê o risco cardiovascular, né? É simples, né? Mas não quer dizer que os outros scores estão errados, né? Você pode usar qualquer score. O score de risco global, né? Que tem na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardio. Pode usar outras ferramentas. Tem um score de risco da Sociedade Europeia, que eu acho bem interessante, que ele é bem visual. Eu acho que eu não vou encontrar ele aqui para vocês. Mas, assim, pode ser qualquer um, né? E, na verdade, assim, qual que é a crítica ao score de Framingham, né? Ele foi feito baseado numa população branca americana, né? Que é diferente da nossa população, né? Então, a gente até estima que, talvez até, de certa forma, o score de Framingham pode subestimar o risco da nossa população, né? Então, existe o score de risco global, né? Que é uma tentativa aí de incluir uma população um pouco mais diversa, né? Então, pode ser uma boa opção aí para a nossa. Mas o ideal seria que a gente tivesse o score para a nossa própria população, né? De população de brasileiros. Né? Então, acho que respondendo a sua questão, pode usar, não é que está errado usar um ou outro, né? É que, na verdade, foi uma escolha do protocolo, de colocar essa ferramenta que pode aí você usar mais facilmente.
Meu nome é Caroline, eu sou residente de medicina de família do Centro de Saúde Paulsurama. E que esse tema é uma situação que a gente vivencia todos os dias, principalmente nós que entramos agora no programa, a gente recebe muitos pacientes com combo, né? Então, do uso da estatina, do uso da aspirina, do uso do omeprazol em uso contínuo, né? Então, a gente está tendo algumas reuniões justamente pensando na desprescrição dessa medicação, e só que assim, a gente está encontrando algumas dificuldades justamente para fazer essa estimativa do risco do paciente, né? Não só pelo acesso ao exame, que muitas vezes a gente não consegue fazer pela unidade, a gente só tem alguns laboratoriais e o eletro para fazer, mas a história clínica do paciente. E também a gente está com uma dificuldade do costume do paciente, dos outros médicos, em ele estar usando essa medicação há bastante tempo, né? Então, eu queria saber um pouco, assim, não só a experiência, mas, assim, para eu fazer essa desprescrição, né, da estatina. A estatina eu gostaria, né, se fosse ter uma outra aula para isso, seria excelente. Acho que cabe uma outra aula, é outra discussão. Exato, mas assim, para fazer a desprescrição do AS mesmo, né? Porque a gente vê também, muitos pacientes chegam não só com risco cardiovascular, ou então quando ele já o diabetes, já vem também com a prescrição da aspirina. Com relação à desprescrição, a maioria dos pacientes, né, que entende e que você explica, eles até ficam aliviados, né, como, eu acho que eu não vou precisar mais usar, né, então, assim, explicar mesmo, né, você usou por esse tempo, né, foi muito bom, o senhor não teve, né, nenhum risco de sangramento, mas os seus exames mostraram aí que tá tendo uma anemia, as plaquetas estão caindo, tá fazendo muito hematoma, né? Então, assim, agora o AS ele já não vai trazer tanto benefício, né? Claro, assim, né? A gente é uma decisão, uma escolha, né? Pode acontecer de você tirar o AS e ter um infarto? Pode, né? Mas, assim, a gente vai se guiar pelo que a gente tem em mãos, né? A gente, infelizmente, não vai ter aí 100% aí de acerto em todas as situações. E por isso que é uma decisão compartilhada, né? O que o senhor acha aí de a gente suspender um tempo, ver como é que o senhor fica, né? Depois, se o senhor achar que é bom, a gente retorna, não tem problema, né? Então, sempre ter essa porta aí de vai e volta, né? E falar que é uma preocupação de ter sangramento, né? Mas se para uma outra coisa que os pacientes às vezes fazem usa diacindianão, né? Então é uma coisa aí que pode pensar, já que é uma medicação que talvez o uso contínuo ele pode dar aí, mais risco, né? Talvez nesse tempo aí intermediário a gente incentiva a usar todo dia para não esquecer, né? Então, talvez se deixar aí diacindianão, toma diacindianão, vê como é que isso fica, depois a gente vê, porque, teoricamente, o AS, ele tem um efeito aí por 7 dias, né, que ele faz uma inibição irreversível aí da agregação plaquetária, e você depende de um clearance aí da plaqueta que é em torno de 7 dias, né, então, assim, diacindianão é uma alternativa, né, que não está em diretriz nenhuma, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo para desacostumar o paciente a usar e até, talvez, né, não tem estudo com isso, reduzir o risco aí do sangramento, né, ao invés de usar todos os dias, usar diacindianão, talvez pode ser uma alternativa. Agradeço aí a participação de todos e semana que vem a gente traz um novo tema. Não sei exatamente o que vai ser, mas pode ser que a gente escolha aí a estatina, tá? Mas eu mando uns informes para vocês, tá bom? Um abraço a todos, bom dia, bom trabalho para todos nós, tá bom?